Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma das obras que com certeza vão nortear o que eu entendo como excelente literatura, e não só isso, é um dos livros que são parte já dos meus livros favoritos da vida e uma das obras mais emocionantes que eu tive o prazer de experimentar. E a gente está falando do título sul-coreano da autora Han Kang, o segundo livro dela publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, Atos Humanos. Em parceria com a editora, eu vou fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouco desse livro pra vocês. Pelo menos eu vou tentar, gente, porque foi tão difícil ler esse livro que toda hora que eu falo dele, escrevo sobre ele, eu só quero chorar. Fazendo o resumo de Atos Humanos. Em maio de 1980, nós temos um período histórico que é conhecido como o Massacre de Gwangju. Nesse massacre, diversas pessoas perderam a vida e desapareceram completamente. E é se debruçando nesse tempo histórico que a Han Kang vai trazer algumas testemunhas, inclusive ela mesma, para falar a respeito de todas as mazelas, de tudo o que aconteceu durante essa época. E a partir dessa ficcionalização, a gente vai acompanhar um menino que se chama Dong-go. E esse menino, ele está procurando o desesperado amigo dele que se perdeu. Enquanto isso, ele está ajudando num tipo de necrotério que é improvisado para receber as pessoas que foram atingidas pelos militares. Através desse panorama inteiro, vamos acompanhar diferentes vozes narrativas, desde esse menino até o amigo dele, uma editora, uma mulher que foi devastada pelos acontecimentos da época, uma mãe que perdeu o seu filho e, não menos importante, um operário que sofreu tortura. Todas essas pessoas, junto com a própria Han Kang, uma menina na época, vão traçar uma história, vão contar diferentes histórias a respeito desse momento. E fazendo a análise de Atos Humanos. Antes de começar a falar qualquer coisa a respeito desse livro, o primeiro que eu quero dizer é que é muito difícil resumir, porque qualquer informação extra pode acabar tirando um pouco do impacto. E segundo, o que é mais importante falar antes de começar a trazer qualquer panorama estético da Han Kang é a contextualização histórica. Para começar, para quem não lembra de história, a gente vai ter a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte a partir do espectro ideológico comunismo versus capitalismo. E, a partir desse espectro histórico, a gente vai ter a presença massiva dos Estados Unidos dentro da Coreia. E o interessante é que os Estados Unidos financiaram e apoiaram muitos governos ditatoriais, inclusive o governo que está em 1980, quando acontece esse massacre. Voltando um pouquinho à história, antes de 1980, alguns anos antes, a gente tem um presidente que está lá há 18 anos no poder, e vale destacar que ele também estava no poder graças a um golpe e apoiado pelos Estados Unidos, que é o Park Geun-hye. O Park Geun-hye, ele não saiu do poder, ele foi assassinado de uma forma misteriosa e ninguém sabe até hoje o que aconteceu. No entanto, o interessante falar é que nesse período de transição houve um golpe militar. E o golpe militar foi aplicado, arquitetado por Chun Dong-hwan. Vale destacar que eu não sei coreano, então provavelmente eu estou errando na forma como eu estou falando os nomes e eu peço desculpa de antemão. E então, esse era o presidente, ou melhor, o ditador na época que houve o massacre de Gwangju. O massacre de Gwangju, ele começa, na verdade, com uma revolta estudantil, também, acredito eu, sindicalista, pelo que eu entendo dentro aqui do contexto da narrativa e pelo que eu pesquisei. E essas pessoas estavam revoltadas pedindo direitos. Direitos ao salário mínimo, direitos à liberdade de imprensa, entre outras coisas, e principalmente revoltadas com o governo. E então elas vão pacificamente para as ruas mostrar que elas estão revoltadas, principalmente estudantes fizeram isso. E estudantes começaram a ser massacrados pelo governo, pela polícia local. A polícia local começou a não dar conta. Os pais começaram a se envolver no problema porque viu que os filhos estavam sendo agredidos. E então, o presidente, ou melhor, o ditador da época, resolveu chamar o exército. E o exército acabou fuzilando todo mundo. E esse é o contexto histórico que a Han Kang vai se debruçar quando vai trazer Atos Humanos. Inclusive, é por isso que é conhecido como massacre. As estatísticas, de acordo com a Coreia do Sul, não são idênticas à da imprensa internacional. Vale destacar que mais de 1000 pessoas
desapareceram na época e reza a lenda que seriam 2.000 mortes e desaparecimentos. Então, é um momento histórico terrível, com muita coisa envolvida, tanto no espectro ideológico quanto no espectro político e também social. As pessoas tinham medo e as pessoas lutaram mesmo assim. Então, a primeira lição que o livro da Han Kang vai trazer pra gente é lutar pelos seus direitos. E, ao mesmo tempo, você vai ter aquelas pessoas que vão ter medo de olhar para a própria sombra, porque passaram por tantas torturas e tantas coisas nocivas que elas não conseguem mais falar sobre o assunto. Então, agora eu posso começar a tratar um pouco sobre o romance da Han Kang. Aqui a gente tem um romance dividido em capítulos que tem diferentes narradores, ou melhor, testemunhas. Inclusive, o último capítulo é a testemunha da própria Han Kang, que era uma menina na época que aconteceu. E como um fato interessante, a narrativa, o romance Atos Humanos, que o título original é Lá Vem o Menino, e o que vem com esse menino é simplesmente assustador. Esse romance ele surge porque a Han Kang lembra de uma criança que na sua infância acabou marcando ela bastante, que foi o Dong-go, que é esse menino narrador, primeiro narrador que a gente vai acompanhar aqui, e ela lembra que era um estudante que pereceu dentro do massacre. Essa é uma informação meio que spoiler, mas ela não importa na narrativa porque fica muito óbvio nas primeiras páginas. Então, o que acaba acontecendo aqui é que a gente vai acompanhar diferentes perspectivas sociais, inclusive sacras. E ao dizer isso, eu quero dizer que a gente também vai acompanhar pessoas mortas. E ao fazer isso, a gente vai ter uma carga emocional e dramática dentro desse romance muito forte. Eu chorei igual um bebê, tipo, chorei real, assim, muito. Então, o que acaba acontecendo nesse título é que a Han Kang vai se debruçar na questão literária e também na questão da crítica e da censura, como os governos totalitários, eles censuram a mídia. Ao mesmo tempo, a gente vai se debruçar sobre operários, sobre sindicalistas, nessas pessoas que ali naquele entremeio, que são pessoas comuns, que estão lutando pelos seus próprios direitos, elas vão ser massacradas pelo governo ditatorial também. Da mesma forma, a gente vai acompanhar estudantes, pessoas mortas, pessoas torturadas. E todos eles têm em comum uma coisa muito intensa, que para além do trauma, para além da perda, eles carregam a culpa quando ficam vivos. E há momentos aqui surreais, como uma mãe que perdeu o filho. E como ela vai lidar com toda essa situação e como ela tá lidando, ela tá tentando viver. Ou melhor, ela tá tentando sobreviver. E o que tem em comum muito forte nessas vítimas que sobreviveram é que elas sobrevivem, elas não vivem. Elas estão tão traumatizadas que elas se fecharam em casulos. E o romance inteiro vai trazendo a necessidade de não esquecer. Atos Humanos é um livro que, por mais que não tenha esse título, o título casou muito bem. Porque a gente vê o limite dos dois lados da noção da humanidade. O quanto o humano pode ser atroz e, ao mesmo tempo, o quanto o ser humano pode ser resiliente e tentar sobreviver. E também se unir contra um governo. Claro que a carga de Lá Vem o Menino também é intensa, porque a gente está falando de toda a carga dramática que o Dong-go está trazendo pra gente dentro do romance. E a Han Kang faz isso muito bem. Esteticamente, esse é um livro muito bem elaborado, ele é muito bem feito, ele é muito bem dividido. Ela consegue fazer essas divisões, para além dessas divisões sociais, divisões dentro da narrativa muito bem encaixadas. A escrita dela é crua, parece que é esterilizada e ao mesmo tempo é muito sanguinolenta. A gente vai ter descrições de cadáveres, descrições de situações terríveis, de massacres, de cenas realmente que comovem, ao ponto de terem crianças sendo assassinadas dentro do título. Então, se você não está preparado para esse gatilho, não vá. Então, o que acaba acontecendo é que, da mesma forma que ela traz tanta brutalidade, ela faz isso de uma forma esterilizada. E o que eu quero dizer é que a escrita, a narrativa dela, para além de poética, é crua, é nua. Ela não tá colocando emoções, como da mesma forma os militares não colocaram emoções ao massacrar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente consegue se emocionar do mesmo jeito, porque da mesma forma que eles são humanos, a gente também é, e o título, ele vai trazendo toda essa carga dramática pra gente de uma forma que é tão suave e delicada que você só percebe que tá chorando depois que tá caindo várias lágrimas no seu rosto. Então, esse é um romance que realmente me deixa muito emocionada e
que ele é incrível, ele é muito bem construído e ele é muito curtinho e é a prova de que tamanho não é documento, porque esse título consegue fazer tanta coisa em tão pouco espaço que eu acabo me sentindo sufocada. A verdade é, esse livro é sufocante. E só que ele é um sufocante necessário. A gente às vezes tem que parar um pouco pra respirar. E não menos importante, para além da escrita muito bem construída, da estética muito bem feita, da narrativa muito bem amarrada, porque todos os personagens têm relações entre si. Aqui a gente tá falando de um período que tá marcando toda uma geração que vem depois. É uma ode aos mortos. É uma ode àqueles que foram esquecidos e desapareceram. Ao mesmo tempo, é um livro que retrata, que mostra com uma sensibilidade incrível que o passado, ele não pode ser esquecido, porque se a gente acabar esquecendo o passado, ele pode voltar a acontecer. E a ideia desse romance é mostrar pra gente a importância do passado e a importância disso no presente, principalmente. E a gente consegue ver esse detalhe na narrativa da própria Han Kang, quando ela é a narradora ficcional ali. É uma obra que é sensorial, porque nós conseguimos sentir o cheiro, eu consegui sentir a podridão às vezes em certos momentos, eu consegui sentir a ânsia, o nervoso. Ela é visceral, ela é uma infinidade de coisas e que eu acho que todo mundo deveria experienciar quando estiver bem para fazer isso. Eu já esperava muito e mesmo assim foi um título que me emocionou, que mexeu comigo de todas as formas possíveis. É um romance que vai falar sobre a culpa daqueles que ficaram, sobre eles não conseguirem encerrar suas próprias histórias. Tem diversos gatilhos, desde morte de crianças até estupro. Então, em poucas páginas que vão realmente longe, esse título vai acabar trazendo tudo sobre a natureza humana em um momento de guerra, em um momento de ditadura. Inclusive, vale destacar que uma das coisas que eu converso bastante com o Rafa, do Foca Rafa, porque foi quem me indicou essa leitura e falou para pedir em parceria com a Todavia, é que a Coreia, ela lembra muito a América Latina. A literatura sul-coreana lembra muito a literatura latino-americana. Esse título me lembrou muito Amuletos do Bolanho, entre outros romances, porque as coisas que aconteceram lá aconteceram aqui. Então é bacana a gente ver diferentes perspectivas e ver quanto essas perspectivas elas podem ser similares, por mais que estejam em lugares muito afastados. Eu vou falar um pouquinho dessa edição. Ela é uma edição de brochura. A diagramação da Todavia é muito confortável. Então eu super recomendo para vocês. A capa é muito gostosa de tocar também. Então vale super a pena adquirir a edição física, embora você possa adquirir a edição digital também. Como vocês podem ver, eu marquei bastante o título e ele, de novo, é sensacional. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. E se você tiver amigos que gostem de literatura sul-coreana ou até de doramas, compartilhe também com eles. E você também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais, como o site e o nosso podcast, o nosso Instagram, Grupo Caneta Tinteiro. Não menos importante, você também pode ajudar a gente a apoiar o nosso projeto no Catarse. Lá no Catarse você tem diferentes recompensas e você pode escolher uma que lhe agrade. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem qualquer erro de língua coreana, porque eu não sei. E até a próxima. Tchau, tchau!